Olá, Aieda. Esse é o canal Endi Edu Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. E hoje eu venho falar um pouquinho, continuando a série de vídeos que eu estou fazendo, falando um pouquinho dos anos que eu comecei em 2/12 de 2019, falei de 2020, 2021, 2022 e estou no ano de 2023, continuando, falando um pouquinho de como que eu fui fazendo para melhorar a minha situação financeira. E hoje eu quero falar em relação desistir da melhora financeira. Seria o tema desistir da melhora financeira. Desistir da melhora financeira? Desistir? Eu passei esse tempo no outro vídeo falando sobre 2022, tanto que eu acho que eu fiz 3 publicações. Três publicações em 2022, porque eu tinha desistido, de realizar meu sonho em montar um negócio próprio. E aí eu vou falar um pouco sobre essa questão desistir. Aí você vai falar assim, mas tem a ver com a questão financeira? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, desistir com tudo que você for fazer na sua vida. E a questão financeira não fica de fora. E como eu estou trazendo, eu comecei a fazer esses novos vídeos, trazendo um versículo da Bíblia, porque como eu estou falando com nós, mulheres católicas, eu preciso trazer um versículo da Bíblia para que a gente se baseie na força do homem que nós acreditamos, que é Deus. Nós acreditamos em Deus, então nós como mulheres fiéis, que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, somos cristãos, precisamos de uma fonte de incentivo, de uma fonte de força, de uma fonte de fé, para que as nossas ações possam se tornar a arma mais poderosa que a gente vai conquistar todos os nossos objetivos, quando não desistirmos dele. Então, hoje o versículo que eu trouxe é Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Não cansei de fazer o bem, porque a tempo colheremos se não cansarmos. Eu pesquisando as leituras que pudessem haver a cada vídeo que eu trago, a cada vídeo que possa ter um impacto, uma importância na sua vida, você que me assiste, você que me dá essa oportunidade de me ouvir, eu sempre quero falar para que você não desista de permanecer firme com a sua decisão de mudar a sua vida. Não é fácil, permanecer firme nos nossos objetivos. E quando a gente começa qualquer coisa que a gente começa na nossa vida,
não é fácil. O trabalho, quando você inicia qualquer trabalho, da limpeza a médico, a presidente, a função mais alta da vida, não é fácil para ninguém, e para nenhum setor e para nenhuma área. E quando você não tem habilidades, é pior ainda. Então, falando um pouco dessa questão de desistir, eu cheguei a um ponto, isso eu conto aqui, em desistir de procurar meus objetivos, porque eu já estava trabalhando mesmo, meu marido estava trabalhando, então para que buscar realizar seus sonhos se eu já tinha meu trabalho? Meu trabalho não era o sonho da minha vida, que eu tinha conseguido. Eu passei no concurso público em 2005, para auxiliar de serviços gerais. Na época foi a minha escolha, porque para mim era o mais acessível, era o que eu conseguia, que eu tinha na minha mente que eu conseguiria passar. Era muito difícil para mim, mas era o que eu tinha como oportunidade para agarrar. Muitas pessoas falam assim, tu não foi ser médico, outras, ou advogada, professora. Eu disse, professora eu não fui porque eu não quis mesmo. Mas ser médica, eu fiquei pensando, e tem toda uma situação relacionada a isso. Não é só os estudos. Mas as pessoas conseguem, mesmo sendo pobres, sem condições. Consegue sim, mas são muitas situações que fazem com que as pessoas consigam. Então, para as pessoas conseguirem algo, elas precisam querer realmente, porque elas vão conseguir resistir a todas as barreiras que vão aparecer durante o tempo para elas. E naquela época eu não tinha toda essa força, toda essa energia que hoje eu tenho. Hoje eu posso falar com firmeza que se hoje eu fosse buscar ser médica, eu conseguiria hoje, mas não quero essa função. Não tenho essa habilidade para ser médica. Então eu tenho que reconhecer aquilo que eu não tenho habilidade. Uma das coisas que as pessoas muito falam para mim é: Ieda, antes de saber da minha profissão, né? Você é professora. Eu disse, eu acho que eu tenho cara de professora mesmo. Eu pensei, uma das minhas primeiras opções foi ser professora, mas vendo a atual situação, e olha que naquela época era muito difícil, só que hoje eu vejo que a educação está pior. Mas eu disse, não vou conseguir lidar com esses alunos, não. E depois, hoje, mais madura, eu vejo que eu conseguiria. Eu acho que eu seria uma excelente professora. Hoje, né? Mas naquela época eu não tinha estrutura para isso. E aí, por que tu tá falando isso? Porque tem tudo a ver, gente. Quando você começa a fazer algo, você vê que é muito difícil, que tem muitas barreiras para você conseguir, você acaba desistindo. E como eu estou falando de 2023, eu postei aqui dos meus sonhos, né, no que montar, eu publiquei o seguinte texto, né? Eu desisti de buscar meus sonhos. E eu desisti e eu falo o seguinte: esse ano de desistência foi logo quando concluí a faculdade em junho de 2014. Foi em junho de 2014. Eu desisti. Eu tinha ficado completamente esgotada mentalmente e fisicamente, que a única coisa que eu queria era descansar. Foram 4 anos de aprendizado que foram meu divisor de água. Nesse tempo, os professores já falavam sobre educação financeira, porém, muitos assuntos eu sempre prestei atenção. Sobre muitos assuntos eu prestei muita atenção. Aprender muito, mas ainda vinha aquela pergunta: como?
Eu entrei na faculdade e minha mente era muito fechada. No quarto período, eu senti como se fosse uma venda que caiu dos meus olhos e minha visão ficou como a frase do Lion: Espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Senti essa visão ampla e comecei a me questionar. Por que eu estou fazendo faculdade? Por que estou gastando tanto dinheiro nela? Eu já tenho um trabalho para a vida toda. Esse trabalho que eu tenho é o que está bancando essa faculdade. Poderia estar usando esse dinheiro para viver bem com a minha família. Por quê? Então respondi porque era meu sonho fazer faculdade de administração. E quando eu tranquei no segundo período, eu me senti fracassada e aquela sensação de fracasso não passava. Então eu recebi a proposta de um mês grátis na faculdade e voltei em agosto de 2011. Permaneci até terminar em junho de 2014, porque era um sonho. E o sonho deve ser concretizado e vale os sacrifícios. E valeu. Depois disso, passei o ano de 2015 só no meu trabalho de funcionária pública. Só ia para casa, para o trabalho, para a igreja e para reunião de famílias. Tinha desistido de montar um negócio próprio, de continuar outro sonho. Já tinha tudo o que precisava para viver, não precisava de mais. Só viver. Então desisti. Isso foi um período que eu passei, que eu fiquei pensando, eu disse, pra quê, né? Eu fiquei assim, eu disse, cara, eu passei no concurso público, eu estou bancando essa faculdade através do meu dinheiro do concurso público, que não é muito, mas tudo que pediam, trabalhos, e olha, muitos trabalhos, a gente gastava, aí transporte. Então, para que eu vou continuar? Para que eu vou continuar? E aí veio um período que foi difícil financeiramente, por isso que eu tranquei um período. Depois veio a oportunidade, mandaram resgatar, né? Aí eu voltei, foi um mês grátis. Eu voltei, não paguei esse mês. Mas quando eu desisti, olha aquela sensação de fracasso. Aí eu disse, quando me ofereceram o mês grátis, eu voltei. E eu disse, não, eu preciso fazer isso, porque se eu não tivesse terminado a minha faculdade, eu não ia estar bem. Eu ia ficar me torturando, que era assim, as coisas que eu não conseguia fazer direito, eu começava a me torturar. E eu ia estar me torturando. E em 2014, metade, né, eu desisti de realizar meus sonhos. Aí depois eu voltei, realizei meu sonho da faculdade. E fiquei muito exausta, porque eu usei muito a minha mente, eu pensei demais. Usei bastante, eu fiquei cansada física e mentalmente, eu não conseguia pensar em mais nada, então eu só queria descansar. E eu descansei, eu vivi a metade do ano de 2014 e 2015 sem fazer nada além de trabalhar e para voltar do trabalho para casa, ficar em casa assistindo vídeos, filmes, que eu gosto muito de séries e de filmes. Desenhos animados eu gosto, educativos, nada desses desenhos animados que não são educativos. Séries que eu gosto e filmes, gosto muito. E foi o que eu fiquei. E quando tinha aniversário da família eu ia para a igreja aos domingos, só, não estava fazendo nada, não estava nenhuma atividade, não estava responsável por nada. Só que eu senti que faltava algo na minha vida. E aí passou, né? Aí eu falo assim, isso aqui, quando eu publiquei, foi no dia 6 de dezembro de 2023. E quando foi 6 de dezembro de 2023, também eu fiz a seguinte publicação, né?
mas o desejo não passou. Passei o ano de 2015 pensando que tinha desistido. Durante o ano todo o desejo não passava, o sentimento permaneceu e me incomodava. Começou 2016 e decidi tentar de novo e continuo tentando. Fui em busca de novos cursos para saber empreender, comprei livros. A questão é gestão financeira, não era boa em gerir meu dinheiro e sempre me envolvi em muitos riscos desnecessários. Investi dinheiro de forma inconsciente e acabava endividada. Quando falo que desisti, uma das questões foi essa, o financeiro. Viver endividada não é bom, é angustiante. Mas nunca sumiu o desejo de mudar, de mudar minha vida financeira. Então voltei a busca de continuar tentando mudar essa realidade. Fiz e faço até hoje. Né? Continuo tentando mudar a minha realidade financeira. Como eu falei, eu tentei desistir, mas a sensação não passava. Eu disse, e viver endividada, você que está endividada, não está angustiante? Não é angustiante? Não é, nossa, meu Deus, eu não consigo. Eu quero mudar essa realidade, o que eu devo fazer? Eu fiz faculdade, me ajudou a entender muitas coisas mesmo. E aí fui em busca demais, porque eu sempre pensei nisso. Eu não sei, mas eu sei em busca. O que eu preciso fazer? Conhecimento. Então, eu sempre fui em busca de aprender, para me poder aprender como me educar, como fazer com que o meu dinheiro rendesse, como fazer para pagar as dívidas, como eu poderia sair dessa situação que eu não aguentava mais. 2023 eu estava com 42 anos, dia 6 ainda ia fazer 43. Como que eu poderia sair dessa realidade? Não aguentava mais. E aqui em 2023 eu já tinha saído dessa realidade, mas quando eu relato em 2014 eu estava nessa situação. 2015 eu preciso mudar. Eu tenho um sonho, um desejo de mudar a minha vida, de mudar a minha realidade. Eu preciso sair desse círculo vicioso do endividamento. E eu não consegui. Então, eu dei o tempo para me descansar, para me pensar. Eu disse, não é essa vida de desistência que eu quero. E em 9 de dezembro de 2023, então eu continuei até assistir a série Sorriso Real, como eu falei para vocês. Eu tinha desistido e eu gosto muito de assistir séries e filmes que têm um sentido, que tem aquele sentido que dá no filme, né? Qual é a moral da história? Que tem a moral da história, né? E aí eu assisti Sorriso Real, gostei muito da série. Foi então que percebi que só posso parar quando eu morrer, pois aí não tem como mesmo. Eu sempre fiz vários cursos de várias áreas, acredito no conhecimento e que todo conhecimento que qualquer pessoa vai me ajudar realmente me ajuda. Antes de explodir a era digital, antes da pandemia, esse mundo já estava em expansão e eu já estava de olho nele. Já buscava conhecimento sobre o marketing digital, já imaginava que ele era a nova forma de ganhar dinheiro, tanto para empresas convencionais quanto para esse novo mercado digital. Em todo o ano de 2018 e 2019, pesquisei muito sobre o assunto. Nessa época, havia montado uma empresa com meu irmão e acreditava na propaganda digital. Queria muito divulgar nossa empresa através do digital. Não sabia como e então procurei conhecimento. Eu sou assim, me interesso por algo, não sei o que fazer, vou atrás de conhecimento. Foi o que eu fiz.
Primeiro, em 2018, fui até o Sebrae e fiz o Empretec. Ótimo. Depois, em 2019, continuei pesquisando sobre o marketing digital e em junho eu conheci o Érico Rocha e a fórmula de lançamento. Nossa, que virada na minha cabeça. Todo o assunto e as palavras eram novas. Foi uma evolução na minha cabeça. Vi aí a minha oportunidade de mudar de vida. Nesse ano de 2019 estava lotada de dívidas e empréstimos. Nome sujo no Serasa, devendo outras pessoas. Não era uma fase boa financeiramente. Mas realizar meu sonho de empreender era mais forte. Foi uma virada. Nessa busca de conhecimento, nessa busca de mudar minha realidade, nessa busca de conhecer, foi quando eu comprei o curso Forma de Lançamento e comecei a estudar ele. Nossa, gente, que palavras difíceis que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Foi assim um impacto enorme, grande, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E aí foi assim, a virada para mim foi. Aí eu comprei, estudei e fui aplicando. Fui aplicando, fui entendendo, fui aplicando, fui entendendo. Foi quando eu comecei a fazer as publicações, que são essas publicações. Tentei repassar para as pessoas um pouco do que eu estava aprendendo, do que eu estava vivendo. Só que como eu tinha muita dificuldade de gravar, então eu sou melhor, eu gosto mais de escrever, então eu fui escrevendo da forma que eu sei. E quando foi dia 9 de dezembro de 2023, então peguei minha mesa cheia de coisas e fui para a área de serviço. Depois de eu assistir a série, lá na série falava, ela tinha esse sonho de montar o próprio negócio dela. Ela tinha, na verdade, ela tinha o sonho de trabalhar lá no hotel. E aí, só que não era o que ela pensava, o trabalho. E depois ela saiu e montou o sonho dela, porque era uma coisa e ela pensava uma coisa e era outra, mas ela realizou o sonho dela de ir lá, trabalhar naquele local que ela sonhava trabalhar, e depois ela entendeu e viu que não era o que ela queria e foi em busca do que ela queria. E empreendeu, começou lá o empreendimento dela. Então, isso é a sacada para mim sobre o que eu estava buscando. Eu disse, eu já tentei várias coisas atrás do meu conhecimento, atrás de empreendedorismo, de empreender aquilo que eu quero, de mudar a minha realidade financeira. Eu disse, eu quero mudar essa realidade, eu vou mudar essa realidade, então eu vou voltar a publicar. Eu vou publicar para as pessoas mostrando que eu melhorei essa minha realidade de vida, porque quando eu parei, quando eu desisti, eu disse, mas olha só como eu tô tão bem, eu preciso mostrar para as pessoas como eu estou. Isso em 2023, né? Eu já estava bem, já estava juntando dinheiro, já estava aprendendo a investir, já estava comprando as coisas à vista, já estava assim. Eu disse, aí aquele desejo, a necessidade de falar para as pessoas não desistirem, falar para as pessoas que olha como eu estou, se eu estou assim, você vai estar também, e vai estar muito melhor, você vai conseguir. E aí então peguei minha mesa cheia de coisas e fui para a área de serviço que eu tenho lá no meu quintalzinho. As ideias voltaram e pegando minha mesa cheia de coisas do meu planejamento, computador, e fui para a área de serviço no quintal. Olhei para o céu cheio de fumaça, nossa Amazônia está queimando de dor e nossos pulmões
de inalar tanta fumaça. Foi quando o ano que começou o fumaceiro aqui na Amazônia. Mesmo assim, olhei para o céu como se ele estivesse azul e lindo. Olhei para as plantas do nosso quintal lindas, respirei fundo o ar e comecei a conversar sozinha como de costume. Quando converso comigo mesma, está surgindo ideias e eu preciso falar para o meu cérebro ouvir e devo escrever elas num papel para não esquecer, porque depois elas vão embora e não consigo mais lembrar. Nesse dia 29/10/2023, foi quando eu reeditei minhas ideias. Quando pensei, eu vou falar de educação financeira sobre minha experiência vividas, mas preciso me organizar novamente para continuar de forma organizada e sem parar de novo. Eu sempre começo e paro, mas dessa vez quero continuar compartilhando minhas experiências de vida financeira. Porém, para isso, preciso falar da minha busca pela mudança de vida, porque nascer em uma família que não tem condições de viver bem, nascer pobre, passar fome, etc., não significa que vou continuar assim. É uma condição da sociedade capitalista, individualista, etc., mas não uma condição que eu preciso ficar. Não é porque eu nasci pobre, morta de fome, passei fome e eu vou ficar assim. Não, eu sempre disse não mesmo. Não é porque eu nasci nessa condição que eu vou ficar. Não é porque eu estou endividada que eu vou continuar endividada. Não, não vou continuar endividada, eu vou mudar. Eu posso mudar a minha realidade social. Cabe a eu fazer o sacrifício necessário para mudar essa realidade que nasci, para uma realidade que mereço estar por ser digna, de ter uma vida digna. E só cabe a eu mudar e lutar. Eu sempre pensei, vou mudar isso, não aceito isso, não é verdade. O que essa pessoa fala sobre eu, não mereço isso, eu vou lutar com todas as minhas forças para ser diferente, a minha vida. E eu luto e muito até hoje. Não aceitar condições que te impõem é o primeiro passo para mudar a sua vida. Isso eu publiquei dia 9 de dezembro de 2023. Eu sempre acreditei, eu sempre disse não. E por mais que as pessoas, tu é isso, tu é aquilo, eu disse, eu não sou. Eu sou eu sou uma pessoa digna, eu não aceito isso, eu vou mudar a minha realidade. E continuo mudando a minha realidade todos os dias, não paro não. Continuo mudando, lutando. Eu sou essa pessoa, eu sou digna. E quando foi em 9 de dezembro de 2023, continuei publicando. É porque, como eu tenho muitas ideias, e aí tem um limite de digitar no Instagram, aí eu sempre faço a segunda publicação no mesmo dia. Então, eu anoto aquelas ideias que eu não consegui repassar porque tem um limite de edição. E aí, eu desejo montar algo próprio. Quando descobri o que queria fazer da vida profissional, eu estava no 1º grau, hoje ensino fundamental. Era a 5ª série, estudava na Escola Estadual Governador Melo e Povas. Tive muitos professores bons, que faziam os alunos pensar. Nessa época tinha um professor doido que fazia eu me questionar, falava sobre as profissões, o que nós devemos pensar para a nossa vida. E eu ficava pensando e observava o que eu queria fazer sem perceber, e percebendo era boa em matemática. Já resolvia problemas matemáticos que nem o professor que não era professor de matemática conseguia resolver. Era um tempo muito difícil, o déficit de professores específicos era ruim e nem tinha alguns professores. Já ficamos até sem professor de português. A diretora mandava um professor de uma matéria diferente só para nós não ficarmos sem fazer nada. Educação pública não é fácil. A valorização dos professores em relação ao salário não era boa.
Não que tenha mudado muito agora, mas naquela época era difícil. Nós respeitávamos os professores, mesmo os doidos. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o meu desejo de ser autônoma já vinha dessa época. Olha que, sendo pobre, estudava em uma escola pública, estudava estudante lisa. Eu lembro como era difícil minha vida toda. Sacrifícios eram constantes. Contudo, a semente foi plantada. Aí, ser autônoma, ter meu próprio negócio e depois ouvir a palavra empreender, aí eu falei, é isso o que eu quero fazer, ser empreendedora. Nossa, quando eu ouvi a palavra empreendedora, meus olhos criaram estrelinhas, né? Brilharam. É isso, eu quero ser uma empreendedora. Palavra bonita, ser empreendedora. Essa é minha vida profissional. Fui em busca de ser empreendedora desde 1992. Aí começou minha jornada profissional, sem dinheiro, sem conhecimento, sem saber como começar. Só tinha uma certeza: ser empreendedora. Eu tinha certeza dentro do meu coração que ia conseguir. Fé em Deus, pois sou cristã. Intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, pois sou católica. Segundo Jesus, pois Ele é o maior realizador de sonho, honesto, e o Espírito Santo me guia. Não é só questão de vida profissional, mas todas as áreas da minha vida que serão transformadas. Eu acredito nisso, believer, acreditar. E o universo já sabe do meu recado. Eu acredito. Essa é a mensagem que eu passei para mim e que eu disse, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Esse 9 de dezembro de 2000, aí eu publico aqui, ó, no meu Instagram, a semente que eu plantei, né? Ó, isso lá no quintal, a semente que eu plantei. E deu fruto. E é isso. Eu, nessa minha busca incessante de querer empreender, o que fazer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Em 15 de dezembro de 2023, eu publiquei a seguinte coisa, nessa minha jornada de não desistir, que eu não tinha desistido, que eu continuava em busca, que a minha vida estava bem melhor e que eu precisava que as pessoas pudessem embarcar nessa jornada para que elas também possam melhorar a sua vida. Com algumas pessoas já falavam para mim, Aieda, fala das coisas que você sabe e sempre fala para nós através das redes sociais. Então, algumas pessoas começaram a falar isso. Por que tu não faz no teu canal? Começa a falar. Eu disse, mas eu já falei, só que eu não estava gravando vídeos como eu estou gravando agora. Né? Eu estou gravando vídeos 2 vezes por semana, no mínimo de 30 minutos, e explicando como que foi essa jornada em busca de mudar a minha realidade financeira. Então, as pessoas, não só isso, eu tenho várias outras experiências, e as pessoas falavam, faz isso, conta. Eu disse, mas eu preciso, porque a questão financeira, para mim, é tão forte, porque ela mexe com todas as outras áreas da tua vida e te deixa bem. Se você melhora a sua vida financeira, as outras áreas da sua vida também vão melhorar. Isso é um conjunto. Não é para você mudar só essa realidade financeira e deixar a sua vida conjugal, sua vida com seus filhos um desastre. Não. Você tem que mudar por completo, mudar tudo. Porque é um conjunto para que tudo dê certo na sua vida, senão não dá certo. Não é à toa que quando as pessoas mudam só a realidade financeira e elas chegam num patamar grande, depois elas acabam o quê? Se suicidando, porque elas não mudaram as outras áreas da sua vida, só mudaram a questão financeira. E não é isso.
Não é só mudar a questão financeira, é mudar a questão financeira junto com um conjunto de outras coisas que você tem na sua vida. E o que a leitura disse? Que se você continua sem desistir, você vai ter. E aí, elas falavam isso para mim, né? Eu sempre fui uma menina tímida e cheia de vergonha. Quase não falava nada, só respondia ou ouvia, escutava o que as pessoas me falavam. E balançava a cabeça e falava, eu sei. Falava, eu sei, não porque sabia das coisas, mas só questão de responder para a pessoa que estava escutando o que ela me falava. Uma vez um homem falando as coisas para mim, eu respondi, eu sei. Ele ficou muito bravo e falou para eu, você não sabe de nada. Eu, na minha mente, falei, eu sei que eu não sei. Só respondi assim por questão de educação. Sorrindo, eu saí de perto e voltei para casa e fiquei pensando nisso e nunca mais respondi para ninguém, eu sei. Comecei a perceber as coisas de formas diferentes. Era tímida, mas curiosa. Não falava nada, mas observava as coisas e as pessoas. Andava junto, queria saber o que se tratava. Ia em busca de conhecimento e aprender a fazer. Sempre tive curiosidade de saber, sempre tive curiosidade de conhecimento, sempre tive curiosidade de aprender a fazer, sempre tive curiosidade. E eu falo isso que a curiosidade que me levou a ter várias experiências, porque eu sempre tive curiosidade para um monte de coisa que eu queria fazer, inclusive isso, educação financeira, marketing digital, faculdade, trabalhar, aprender outras funções que eu tenho, vários cursos. Eu tenho vários cursos, porque eu sempre quis aprender a fazer um pouco de cada coisa. Eu acredito nisso, que nós temos que aprender um pouco de cada coisa. Por sempre ter curiosidade e em busca de conhecimento, aprendi muitas coisas, vivenciei muitas coisas, obtive experiências de muitas situações e posso falar e ser testemunha do que aprendi. O que eu sempre falo, eu vivenciei. O que eu falo não é porque eu falo que as coisas são assim, mas por testemunhar, por vivenciar, por ter tido a experiência de passar por aquela situação, como foi para superar. Fiz isso agora, dia 10/12 de 2023, que foi o meu aniversário. Eu completei naquele ano de 2023 43 anos, e apesar da minha idade não ser tão velha e não tão jovem, posso falar de muitas coisas que já vivenciei. E uma dessas coisas é a vida financeira, porque a vida financeira determina a sua vida toda. Determina como você quer viver e viver feliz. Acreditar em Deus é fundamental para nós cristãos, mas se sua vida financeira estiver em caos, você muitas vezes, por ter uma fé fraca, pode até duvidar de Deus. Eu nunca duvidei de Deus, eu sempre acreditei que um dia tudo ia mudar na minha vida toda e que a situação financeira ia ser diferente. Acreditar, buscar e nunca desistir é o segredo para mudar. Nunca desistir. Nunca desistir. Até hoje eu estou tentando. Nessas minhas buscas, isso em 2023, né? Estou comentando um pouquinho do que eu fiz em 2023. Aí, dia 15 de dezembro de 2023, falando um pouquinho das coisas depois do que eu queria montar, que eu não desisti e que eu continuei fazendo. Em 2023, dia 15 de dezembro de 2023, falei um pouco
Hoje, dia 29/10/2023, quase perto do dia 2/12/2019. Quando pensei nessa data do dia 2/12/2019, que é a minha data que eu comecei a minha mudança financeira e a mudança de tudo, estava com vários pensamentos. E essa data é muito especial. Sempre vou tocar nela. Depois falo porque ela é especial. Já falei várias vezes porque ela é especial. E quando falei a frase hoje, dia 29/10/2023, foi o dia que comecei. E quando falo quase perto do dia 2/12/2019, me enganei dizendo quase. Acredito que eu queria dizer 2/12/2023. Até eu fiquei na dúvida. Acontece quando eu quero me expressar rápido, eu acabo atropelando as palavras e me enrolando nelas. Usei a expressão para dizer o seguinte: quando eu já tinha descoberto o mundo digital e descobri o que eu queria fazer, mas ainda não sabia direito como fazer. Foi um momento intenso. Tinha comprado uma viagem para São Paulo com a família para conhecer o Santuário de Aparecida e depois ir para a capital de São Paulo fazer compras para trazer material para vender. Esse era o plano. O que aconteceu? Gerou um pesadelo. Essa história já contei em alguns vídeos, mas agora vou escrever em algumas partes, pois tenho muito a contar e escrever tudo numa publicação. Fica cansativo de ler. Só grave essa data, 2/12/2019. Foi aí que tudo começou de verdade. A virada é uma vida de a virada de uma vida de endividamento para uma vida que hoje, em 15/12/2023, respiro. E 18/12/2023, comprei um curso. Eu, nas minhas tentativas de descobrir o que montar, acabei comprando um curso. E é engraçado falar sobre isso porque eu já tinha muitas dívidas e tinha acabado de comprar uma viagem em família para realizar um sonho. Eu estava buscando nas redes sociais sobre marketing digital, estava buscando informações de como divulgar um negócio próprio, de como buscar clientes para empresas que haviam montado com meu irmão. Já sabia que o mundo digital é a melhor forma de ganhar dinheiro, só pensava saber como. Aconteceu que comprei as passagens aéreas para a família em junho de 2019 e quando foi no outro dia vi um anúncio que me chamou a atenção. Eu já tinha visto anúncios antes do assunto de marketing digital, mas esse me chamou a atenção. Assisti os 3 dias de live e foi aí que eu disse: é isso. Acreditei na hora no que ele falava e disse que era verdade. Realmente funcionava. Fiquei louca para comprar o curso, mas já tinha comprado as passagens. Não dava mais para comprar esse curso e ele era muito caro. Não tinha nem cartão de crédito com crédito suficiente para comprar. Pensei, nós vamos sair de férias, não irei estudar, compro quando voltar, pois sei que estará disponível. Fomos para a viagem, ficou na mente o curso e as palavras dele não saíam da minha cabeça. Quando voltei e vi a oportunidade de comprar o curso, fui atrás do meu primo para comprar no cartão dele para eu. Parcelei 12 vezes, pois o curso era muito caro. Acontece que quando voltei da viagem já estava toda endividada, já tinha usado cartão de crédito da mamãe, cheque especial, do meu marido, já tinha outros cartões de outras pessoas para pagar, já estava completamente endividada e fiz mais uma dívida super cara sem falar para ninguém. Só queria mudar de vida e comprar esse curso quanto antes. Isso para eu. Era a única certeza que eu tinha. Já tinha comprado o curso Mundo da Fórmula de lançamento com Érico Rocha e comecei a estudar e publicar. Isso foi em 18/12/2023
contando a história lá quando eu comecei, que eu comprei lá em agosto de 2019, esse curso. Foi quando eu comecei a estudar e mudar a minha situação financeira através do conhecimento. E dia 27 de dezembro, eu fiz a seguinte publicação. Hoje, 29/10/2023, percebo que realmente é isso que quero fazer. E só poderei parar quando atingir essa meta ou não. Vai saber. Só o tempo responde tudo. A resposta é montar meu canal digital. Já fiz isso desde agosto de 2019. Antes de bombar o mundo digital, eu tenho publicado. Comecei publicando sobre o que mais gosto, minha terra natal. Eu tenho um canal pessoal que fala um pouco, mas no momento está parado. Tive que priorizar esse canal. Então, quando eu comecei falando dos lugares de visitar a região amazônica. E eu não continuei, né? E hoje muita gente fala lugares para visitar em Manaus, né? Tem uns canais que estão bombando sobre isso. E eu não continuei nisso, porque eu me deparei com a questão financeira, que foi muito séria, que me fez parar. E aí fez eu criar esse canal, que é esse canal que fala sobre educação financeira. Muitas coisas aconteceram e em 2 de dezembro de 2019 criei esse canal de educação financeira. Percebi que o maior problema da minha vida sempre foi a má educação financeira. Percebi que para eu falar do que eu mais gosto, minha cidade natal, eu tinha que me educar financeiramente, pois eu não tinha nenhum centavo no bolso para poder produzir conteúdo online. Mudar algo sempre precisou de dinheiro. A conversa de que você não precisa de dinheiro para montar um negócio próprio é mentira. A questão não é que é mentira, é que você precisa ir em busca de quem acredite no teu sonho. E você precisa que a pessoa que acredite na tua ideia te banque. E eu não tinha ninguém para acreditar na minha ideia, porque o mundo digital é uma coisa minha. A verdade é que precisava de dinheiro. Acontece que não te falo que para montar um negócio próprio, se você não tem dinheiro, tem que ir buscar quem tem, para que essa pessoa, ou um banco, ou um investidor, possa investir no seu negócio. Aí sim você não precisa ter dinheiro, sim. Alguém que acredite na sua ideia e invista nela, para poder ela ir em frente, vai sair do papel. Eu lembrei muito para entender isso. Tive que apanhar muito na cara, tive que levar uma surra no coração, teve que doer profundamente para que eu entendesse que eu precisava mudar de atitude profunda. Isso ninguém te ensina, só você é capaz de aprender. Uma surra no coração é investimento em educação. E investimento em educação me fez aprender. Foi o que me fez aprender e mudar toda a minha história de vida financeira que reflete em minha vida toda. Então, finalmente eu entendi que eu queria montar, só precisava aprender como educar-me. Foi o que eu fiz, montei esse canal e comecei a publicar todos os passos que eu fui realizando para mudar a minha realidade financeira. Nos três canais, YouTube, Facebook, Instagram, relatei o que fui fazendo para sair da realidade de completamente endividada para uma iniciante investidora. Posso dizer isso porque ainda estou aprendendo. Isso é como eu estava em 2023, no dia que eu publiquei isso daqui, dia 27 de dezembro de 2023, eu já tinha saído da completa endividada para uma investidora. E aí eu finalizo aqui o ano de 2023 com esse texto, porque já vai ser 2024, onde eu mostro uma outra situação que já passou
e precisa de um tempo mais para que eu possa explicar sobre qual era a ideia que eu tinha falado de 2024. E em 2023 foi isso que aconteceu. Eu falei um pouco sobre que eu desisti e sobre o que eu fui fazendo, só que o desejo da pessoa que quer tanto mudar a sua realidade financeira é tão grande que não te deixa parar. E eu falo assim, é Deus que não me deixa parar, Ele me dá força, mesmo eu sem saber. E eu quero deixar esse texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de falar o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. E eu não me canso de falar o bem, não me canso, porque me fez bem e eu quero que faça bem para todos.